Queridos, graça e paz, Pastor William, Igreja Batista Renovada. Eu gostaria de compartilhar com você um pensamento que ele é bastante corriqueiro no meio de nós. Ele é muito antigo, mas também muito atual, que é sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Talvez você tenha uma dúvida no seu coração, se o Espírito Santo é uma força ativa de Deus ou se ele é uma pessoa. Todos os domingos de manhã nós recebemos a visita da Testemunha de Jeová e eles têm um pensamento diferente do nosso. Eles afirmam categoricamente que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma energia, quando na verdade nós acreditamos que ele é uma pessoa. Para tirar essa dúvida, eu gostaria de refletir com você em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, é um texto bastante conhecido, gostaria de compartilhar com você nesta tarde. Versículo 1: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Então o escritor de Lucas, ele afirma categoricamente no versículo 4 que todos foram cheios do Espírito Santo. Por fim, se o Espírito Santo fosse uma energia, uma força ativa, ele não teria esta capacidade de encher cada um daqueles homens com algo muito forte, algo que pudesse nos trazer uma experiência divina que só Deus pode nos conceder. Quando a gente lê o texto de João, capítulo 14, Jesus ele reúne os seus discípulos, ele faz menção de uma palavra que eu gosto muito e ela é muito presente na nossa vida nos dias de hoje. Ele disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: irei preparar lugar, voltarei outra vez, e quando eu retornar para o Pai, eu quero que vocês retornem comigo, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo também. Aí ele faz uma afirmação dizendo: não vos deixarei órfão, vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis porque ele habita em vós. Como o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, se ele não entendesse a natureza humana? O Espírito Santo, ele dialoga conosco, ele fala, pois a Bíblia afirma categoricamente que o Espírito Santo fala. Como Jesus diria que enviaria um Consolador igual a ele, se este Consolador não tivesse sentimentos como uma pessoa? Como Paulo poderia dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus? Uma energia pode ficar triste? Queridos, o Espírito Santo é, segundo a Bíblia, o Espírito de Deus, o próprio Deus dentro de nós, que fala, que nos exorta, que nos ajuda e nos consola. Ele é uma pessoa, pois a Bíblia diz que somos semelhantes a Ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso espírito faz esta abertura ao aceitarmos Jesus como divino, e se cremos que Ele é. Ele enche o nosso ser para que assim Ele possa dominar a nossa vida e nos garantir uma vida de paz e uma vida eterna ao lado dEle no reino do céu. Existe um texto em Atos capítulo 5, versículo 3, que fala de Satanás como uma criatura enchendo o coração de Ananias. É uma passagem muito conhecida, uma passagem que tira todas as nossas dúvidas, uma passagem que nos dá uma garantia de que nós estamos no caminho certo, que nós estamos verdadeiramente andando dentro de uma estrutura que nos dá a certeza de que verdadeiramente o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Esse texto que eu quero compartilhar com você de Atos 5:3, ele fala de um episódio que aconteceu com Ananias e você conhece muito bem. Capítulo 5 diz assim, versículo 1: E um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, e sabendo disso, também sua mulher
e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o teu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não pertencia, esse dinheiro não era seu. E depois da venda, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Então aqui o apóstolo Pedro está afirmando que esta forma de Ananias agir, ele estava mentindo para o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Ele afirma que o Espírito Santo é o próprio Deus. Então a gente tem essa sensação de que os nossos irmãos testemunhos de Jeová, eles estão equivocados com respeito à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, não pode encher uma pessoa? Claro que pode. Ele não é uma força ativa. Isso seria uma grande blasfêmia. Atos capítulo 10, do versículo 19 a 20, é uma passagem que o próprio Espírito Santo se declara sendo eu, em letra maiúscula, ou seja, o eu sou é o mesmo Espírito Santo que confirma isso em Atos. Aquele Espírito que se chama eu, ele disse assim: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 homens te buscam, levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Ou seja, o Espírito Santo confirma que ele é o eu sou. Ele está confirmando que ele é o próprio Deus. Marcos capítulo 13, versículo 11, a Bíblia fala daquele Espírito que fala. Lucas 2, 26, do Espírito que revela. Atos 16, 6, do Espírito que impede. Atos capítulo 8, versículo 14, do Espírito que guia. Atos 8, 16, do Espírito que testifica. Romanos 8, 26, aquele que intercede. Romanos 15, 16, aquele que santifica. 1 Coríntios 12, 11, aquele que reparte os dons e dá a quem ele quer. Ou seja, ele é muito mais do que uma pessoa, pois ele é o próprio Deus que habita em nós e que nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele é o Senhor que está conosco, que nos capacita, que nos faz ser poderosos, e é Ele que nos dá a capacidade de enxergar de forma que muitos ainda não conseguem enxergar. Muito mais, Ele é uma pessoa, pois se não fosse assim, Ele não teria capacidade de revelar, impedir, guiar, testificar, ajudar, interceder, santificar e repartir os seus dons com quem Ele quer participar. Queridos, eu gostaria que você verdadeiramente abrisse o teu coração para ter um encontro real com o Espírito Santo. Quando se compara o Espírito Santo a uma força ativa, tipo uma luz elétrica sem vida, não tem como ele operar, pois é Ele, o Deus Espírito Santo, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Lá em João 18, 16, 8, o texto diz assim: quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Atos capítulo 7, versículo 51, o texto diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. E para terminar, 8 de João, no versículo 24, o texto diz assim: por isso vos disse que morrerei em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Eu gostaria que você refletisse nessas palavras, que você pudesse buscar um relacionamento pessoal com o Espírito Santo e entender e compreender que nós temos um Deus Criador, que subsiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E desses 3, Ele, o Espírito Santo, é o nosso Consolador, Ele é o nosso guia e Ele é a pessoa responsável pela igreja, que sonda os nossos corações, nos exorta, nos edifica e faz justiça e juízo por aqueles que amam a sua palavra. Eu quero fazer uma oração com você. Pai amado e querido, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que abra a mente, o subconsciente desse meu irmão, dessa minha irmã que me ouve nesta tarde,
e que o Senhor possa dar entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo, para que nós venhamos entender, Pai, a verdade que só o Senhor pode revelar para aqueles que te amam e aqueles que engrandecem o teu santo nome. Nós te louvamos, te agradecemos por esse momento tão especial na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Um beijo no teu coração, querido. Creia, o Espírito Santo é uma pessoa e ele está contigo aí sentindo as suas dores e ele vai te abençoar.